E agora que a Vale subiu nos últimos 30 dias mais de 20%, começam-se essas recomendações de compra para ADRs da Vale, Goldman Sachs e também Bank of America. E nós já vínhamos falando de Vale há pelo menos 6 meses. Já faz mais tempo do que isso. Você tem vídeo aqui no canal, vocês sabem disso. Principalmente quando a ação chegou a 60 e poucos reais, muitos compraram nesses preços e meu preço teto permanece a 70 reais. Por isso, nessas cotações aqui a 76, eu não estou comprando e não irei comprar. De todo modo, Goldman Sachs cita 5 motivos para estar otimista com a mineradora. Haveria ali motivos que não ocorriam desde 2014 na visão do Goldman Sachs. Eles elevaram o preço-alvo de 12,2 dólares para 19 dólares e 50, o que seria um potencial de alta de mais de 25% ainda, na palavra dos analistas do banco. Acreditamos que a configuração atual que apoia a tese de investimento na Vale, é única devido a uma combinação de fatores favoráveis que não existem desde pelo menos 2014. E esses fatores são um mercado de minério de ferro equilibrado que sustenta preços de 110 dólares a tonelada para 2024, segundo a expectativa do Goldman, e nós podemos observar que nesse momento o minério de ferro está cotado a 136 dólares a tonelada, sendo que no terceiro trimestre o minério de ferro estava cotado aqui embaixo, sendo que a Vale acabou praticando um preço médio de 114 dólares, agora vai praticar um preço acima de 120, ou seja, os resultados do quarto trimestre tendem a ser melhores e isso já se reflete nos preços. Segundo motivo, impulso operacional positivo para a companhia, exposição relativamente baixa dos investidores, principalmente investidores locais, o que daria uma oportunidade de compra na visão dele, valuation atrativo, com rendimento do fluxo de caixa livre de 12% e 4,8 vezes EV sobre EBITDA, o que seria uma métrica baixa na visão deles, expectativa do Goldman de apoio político contínuo à China. Isso aqui é o menos importante porque isso aqui é ultra especulativo. Mas essa revisão de preços considera basicamente a elevação dos preços do minério de ferro e do cobre. Veja que o minério de ferro não para de subir, apoiado pelos estímulos da China, tanto que essa é a máxima de 8 meses em Singapura, e China ainda continua apoiando o setor imobiliário, visando tentar ali promover um crescimento ainda que artificial desse setor já bastante saturado. Eles citam que a Vale agora é o nome preferido em empresas de matéria-prima, empresas de commodity, e que é um case para carregar pelo menos até 2024, onde o minério de ferro deve sustentar um alto preço. Eles ainda destacam que o pior já passou, por isso esse seria o fundo da Vale na visão deles. Mas quando a Vale negociou a 60 reais, a recomendação ainda era neutra. Então veja que os analistas não conseguem prever nada. E é sempre assim, basta os ativos começarem a subir que a recomendação de compra. Quando estava no melhor momento para comprar, a recomendação é neutra. É por isso que você precisa comprar quando o discurso é esse, de tempestade perfeita e etc. Exceto quando a empresa está apresentando prejuízo, aí não é recomendável. Mas esse não era o caso. Vale continuava apresentando lucro líquido, portanto, tenha bastante senso crítico aqui com casas de análise e bancos de investimento. Mesma postura, como eu falei para vocês, o BOF adotou, levando a Vale para a compra e até mesmo o setor siderúrgico. As ações de Vale foram ajustadas para um preço-alvo de R$ 102 reais, preço-alvo enorme. Para que Vale chegasse nesse preço, o minério de ferro teria que superar 150 dólares a tonelada, que foi o topo praticado aqui nos anos de 2013 e também 2012. Pode acontecer? Pode, mas aí já começa a ficar um preço não mais tão interessante para as ações de Vale. E como ela é uma empresa muito cíclica, assim como o minério de ferro, o ideal é você realizar alguma realização parcial nesses momentos de super alta do minério de ferro e nas ações de Vale e manter a outra parte, por exemplo 50%, para receber os altos dividendos que Vale vai estar distribuindo pelos altos resultados operacionais sustentados por esse minério de ferro mais elevado. Por isso, nesses preços, de novo, permaneço neutro com Vale. Lembrando que hoje é o último dia, terça-feira, para garantir dividendos, ou seja, Datacom, de Banco do Brasil, Petrobras e Vale. Você tem aqui Datacom do dividendo de Banco do Brasil, da Vale, pagamento em dezembro. Banco do Brasil já é 30 de novembro, todos os pagamentos bem próximos aqui, Petrobras também. Sendo que hoje o múltiplo de Vale está 7 vezes lucro e a relação EV sobre EBITDA está em 5 vezes, como citou ali Goldman Sachs. O valuation segue atrativo, mas eu prefiro ter margem de segurança pensando em dividendos que eu possa extrair de Vale e não projetar um fluxo de caixa tão elevado assim porque é completamente imprevisível, pois, como eu disse, o minério de ferro é muito imprevisível e depende em grande medida dos estímulos monetários da China. Por isso, margem de segurança, mas comprando no preço adequado,
essa large cap pode produzir excelentes lucros. Não é recomendação. E sobre Raízen e Unipar, o mercado já está projetando aqui como que elas poderão ganhar mais dinheiro e os seus acionistas, consequentemente, com a vitória do Milei na Argentina. Por quê? Porque essas duas empresas possuem operações na Argentina e com o atual governo, elas detêm dificuldade de tirar dinheiro da Argentina. Isso vem ocorrendo há pelo menos 3 anos. Eu trouxe um vídeo também falando sobre isso a respeito de Suzano, onde eu coloquei essa capa aqui, expropriação. O governo da Argentina está retendo lucros da Suzano. Então veja que essas empresas têm esse problema na Argentina com o atual governo. Aí a mudança com o Milei traz uma boa expectativa nesse sentido para o mercado. A Raízen, por exemplo, entrou na Argentina em 2018. Lá ela pratica margens bem melhores do que as margens praticadas aqui no Brasil. A margem da operação na Argentina foi de 261 por metro cúbico no primeiro semestre fiscal, que vai de abril a setembro, em comparação com 130 por metro cúbico aqui no Brasil, uma diferença de o dobro de margem. Veja que a margem líquida da Raízen, no geral, praticada, fica inferior a 2%. É uma margem bem baixa, mas de o dobro na operação na Argentina. Só que a operação da Argentina não tem uma grande representatividade. Gera um EBITDA de 200 milhões a 350 milhões de dólares por ano, em comparação com 13 bilhões de reais aqui no Brasil. De todo modo, ainda assim, é um benefício para a empresa essa troca de governo, principalmente para conseguir trazer esses lucros para o Brasil. Em relação à Unipar, ela tem dito aos investidores que, mais do que trazer o capital de volta ao Brasil, a melhora na Argentina pode criar oportunidades importantes de negócio para a companhia. Segundo a Unipar, abre aspas, a Argentina tem uma oportunidade de exploração de lítio gigantesca. Se a indústria de lítio se instalar lá, isso geraria uma demanda muito grande para os produtos da Unipar, por exemplo. De qualquer forma, como muitos executivos ainda destacam, os desafios econômicos na Argentina são enormes e estruturais, então ainda há muito trabalho a se fazer e não se deve ficar otimista demais. E, obviamente, essa deve ser a postura, mas o mercado já espera aí melhora um pouco para a Raízen e Unipar por conta dessa troca governamental. Sendo que a Raízen hoje negocia um PL bem alto, só que precisamos olhar aqui para a relação EV sobre EBITDA, que está bem baixa. Então, Raízen hoje não estaria cara sob essa métrica. O dividend yield ficou até elevado nos preços atuais, contudo essa margem líquida baixa me deixa um pouco reticente em ter posição na companhia. Já a Unipar, que tem margens bem melhores, mais de 10% de margem atualmente, assim como o ROIC muito alto, ela negocia 10 vezes lucro, o dividendo ficou bem baixo, ela não está pagando tanto dividendo agora. Empresas mais cíclicas, você não tem uma alta previsibilidade de dividendo e negocia a um múltiplo de EV sobre EBITDA também relativamente baixo. Ela não estaria tão cara nesses preços atuais, mas prefiro comprar abaixo dos R$ 70, como eu comprei lá na carteira de Small Caps da área de membros do associado Mirai. Sendo que a Unipar depende muito do preço do PVC. Veja que ele representa e representou no terceiro TRI de 2023 47% da receita líquida na companhia. Soda é o produto segundo colocado, com 34%. Acontece que a demanda por PVC ainda continua baixa, como destaca aqui a companhia. O setor de construção civil ainda não está tão aquecido aqui no Brasil, por isso os resultados não deram uma grande alavancada. Ainda, como ela destaca, temos aqui um cenário de aumento na concorrência de importados na indústria química, o que dificulta um pouco mais também as margens da empresa. De qualquer forma, a empresa permanece com seus fundamentos intactos, mas é preciso muito cuidado com o preço. Eu costumo dizer o seguinte: empresas mais anticíclicas, como seguradoras e bancos, por exemplo, essas empresas, se você acabar errando o preço que você paga, desde que você não erre muito, não há tanto problema assim, porque os dividendos serão mais recorrentes para amortizar o dano temporário no mercado de baixa. Agora, empresas mais cíclicas como Vale, Unipar, até Raízen, se você errar o preço, isso pode ser fatal no que toca ao retorno sobre seus investimentos. Por isso, na dúvida, foque nas empresas de dividendos e anticíclicas. Somente com um certo grau de certeza e aprofundamento que você vai ingressar nas empresas mais cíclicas, para o próprio bem da sua carteira e do seu psicológico como investidor. Lembrando que para você se tornar um investidor independente, de casas de análise, corretoras, bancos de investimento e assim sucessivamente, nós temos o nosso treinamento Formação Mirai Invest Investidor Independente, que está com matrículas abertas somente até o dia 27 desse mês. Então aproveite, porque é uma carga horária de 40 horas com muito conteúdo e somente nessa oportunidade, em mais nenhuma outra, o acesso ao curso será vitalício, pensando justamente nessas pessoas que não conseguem assistir às aulas nesse primeiro momento, precisam de mais tempo, pensando nisso, mas somente nessa oportunidade. Link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já comenta aqui embaixo se você possui as ações de Vale, Raízen ou Unipar na sua carteira, como você tem agido nesse momento que tivemos uma
uma recente alta na nossa bolsa de valores. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo.